Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Nova Pauta aqui na Estação NP. Dessa vez é mais um dos episódios Elas em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, gestão, liderança, propósito e transformação, com três mulheres as quais eu admiro muito e quero contar mais um pouquinho das histórias delas, porque quero que vocês as conheçam como eu tenho tido a oportunidade de conhecer mais e admirá-las ainda mais. Então estão comigo aqui a Luana de Mello, que é diretora de vendas independente da Mary Kay e mentora do projeto Donas de Si. Marielle Gonçalves, também empresária da beleza, gestora do Nubeb Salão, visagista e referência na valorização da autoestima. E à minha frente, Jéssica Machado Venig, administradora, empresária e gestora da Lavô Lavanderia e da Agropecuária Sobradinho. Durante essa conversa, é uma conversa muito de coração aberto, a gente vai falar muito mais sobre vocês antes dessas empresárias já de sucesso que são inspiradoras, tá bom? Coração aberto, tranquilidade e muita verdade para os nossos telespectadores que eles merecem. Então eu vou começar aqui, que está aqui à minha direita, a Luana. A Luana, você deixou de vender apenas produtos, né? Quando a gente fala de Mary Kay, a gente também fala de uma história que vem muito antes, que é de uma mulher que quis empoderar outras mulheres, né? Então, é muito mais do que vender produtos. O que a Mary Kay fez pela Luana? Boa noite. Boa noite. Bom, a Mary Kay na minha vida eu digo que foi assim a melhor oportunidade em questões de desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, profissional. Foi na Mary Kay, é na Mary Kay, né, que eu descobri as minhas habilidades e a possibilidade de trabalhar em tantas áreas. Antes, quem é a Luana antes de Mary Kay, antes de ser essa mulher que tem empoderado outras mulheres também e que tem mostrado aí nas redes uma transformação de vida, né? Que vai muito, que nós vamos falar muito sobre isso. Mas antes de tudo isso, a Luana criança, a Luana adolescente, conta pra gente um pouquinho mais quem é essa mulher. Bom, a Luana era uma menina extremamente tímida, né? Poucos amigos. Eu vim de uma família disfuncional, onde meu pai era alcoólatra e, e eu não tinha. Para vocês terem uma noção, comecei a trabalhar com 12 anos. Foi quando eu comecei a buscar minha independência para ajudar minha mãe. Já com 12 anos, é praticamente uma criança. Comecei a buscar conhecimento, a trabalhar. E porque a realidade que eu tinha era salvar minha mãe, né? Tirar ela daquela situação, porque eu achava que era uma situação, uma dependência financeira. E na verdade não era uma dependência emocional, Emocional. né? Então eu queria ser a salvadora da família, porque era eu, a minha avó e o meu irmão, né, que morávamos ali junto. Aí depois o meu irmão acabou saindo e aí ficou só nós três e eu vi a necessidade de ajudar e salvar ela daquela situação. Tu era uma menina e tomava para ti uma responsabilidade que nem seria tua, né? É, Então, dá para dizer que a tua infância foi uma infância difícil. difícil, isso. E só que teve duas coisas que eu sempre levei assim, sempre fui uma pessoa que determinada e nunca fui uma pessoa preguiçosa. Então eu sempre levei o conhecimento a meu favor. O conhecimento foi o que mudou a minha vida e a ambiência certa. Estar nos lugares certos. Estar em lugares certos. Para vocês terem uma noção, quando eu terminei meu ensino médio, eu falei com a diretora para eu continuar estudando para eu não estar em casa. Porque estar em casa era muito tumultuado. Estar em casa tinha muito barulho. E então eu preferiria Tu fazia tudo para fugir daquele para ambiente fugir também, daquele né? ambiente. Então, buscar conhecimento, estar em ambientes diferentes foi me moldando. E eu fui co-criando essa mulher do futuro, Uma nova uma realidade para nova ti. realidade.
E quando que deu a virada de chave, assim, como as coisas começaram a melhorar na tua vida? Ainda na adolescência ou foi mais tarde? Ainda na adolescência. Como eu sempre fui uma pessoa determinada, tudo que eu fazia muito bem feito. Então eu sempre fui um destaque aonde eu estava. Sim, Então eu comecei estagiando em lugares estagiando como prof de informática, né? E aí aos poucos eu fui crescendo, fui me destacando, fui trocando de ambientes, fui recebendo propostas. E eu nunca me esqueço que o meu sonho era trabalhar em banco, né? Meu sonho era trabalhar em banco porque eu via aquelas mulheres elegantes, todas maquiadas. e era uma carreira muito desejada Era também, muito né? desejada. E aí passavam ali no local onde eu trabalhava, passavam a todo momento e eu cocriei isso. Cocriei essa realidade, que um dia eu ia trabalhar em banco. Quem diria, né, que depois de 10 anos depois, eu iria trabalhar como executiva numa multinacional. Sim, E aí e eu, premiada, e né? Vamos premiada. combinar, E né? eu até brinco que eu não trabalhei em banco, mas eu era dona do próprio banco, né? Tu era dona do Eu dinheiro, era né? dona do dinheiro, né? Porque através da Mary Kay a gente tem ganhos ilimitados. Então eu podia ganhar quanto eu Fazer o quisesse, quanto tu quisesse. produzir quanto eu Depende do teu quisesse, do esforço, meu né? esforço. Eu não digo para vocês que são histórias extraordinárias. Agora eu vou dar uma boa noite para Marielle Gonçalves. Marielle, mais de 20 anos, foi muito jovem, mas mais de 20 anos numa história na área da beleza, na história de começar muito cedo também. Tu é outra, né, que começou Sim. cedinho. Ah, o que tu faria diferente? Boa noite. Boa noite. A Sandra sempre com essas perguntas, né? Eu tenho que instigá-las. Adoro. Mas o que eu faria de diferente, eu acho que. Não sei se eu faria diferente. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com a idade que eu comecei, que eu sempre falo pra minha filha, né, que vai fazer 15 anos esse ano, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, com certeza muitas coisas eu teria aproveitado mais as oportunidades. Sim. E uma das coisas que, como criança, eu me conectei muito com o que a Luana falou, de ser tímida. Eu falei para as gurias aqui quando começou, eu sou muito tímida. Que te vê Então, na rede social, mas a não diz isso. timidez fez hoje eu talvez não ter conquistado tantas coisas no início da minha carreira, porque eu me travava muito, sabe? E hoje eu já faço ela ser, né, a Mas foi favor um de mim. desafio que tu conseguiu superar. Sim, sim. Mas tu começou muito cedo. Conta pra mim a Marielle criança, adolescente, a infância, o que que te marcou, o que que foi positivo, o que que foi negativo. Eu nasci no salão, né? A minha mãe sempre trabalhou com a área da beleza, então por necessidade do meu nascimento, minha mãe se tornou cabeleireira. Então, eu fiz parte da Teve que decisão pegar o dela. legado, né? Então, eu e a minha irmã, a gente tem muito pouca diferença de idade e a gente se criou dentro do salão. Então, por osmose, eu falo que a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi, né? Então, um tempo na adolescência ali, eu tive meu primeiro salão, foi muito cedo. Eu comecei a trabalhar com a mãe com 9 anos de idade e com 13 anos eu cortei o meu primeiro cabelo. Então, é uma loucura, assim, também de ser adolescente, né? De tu tá construindo a pessoa e daqui a pouco tu já tá Já é cuidando de profissional. outras pessoas, né? Mas o start, assim, da minha vida profissional, eu acredito que é de 10 anos pra cá que eu consegui entender pra que eu vim, né? Pra esse mundo. Que é pra embelezar as pessoas através do que elas querem expressar. E não através do que eu desejo e não através do que ela deseja, mas sim do que nós duas desejamos pra que ela leve pra casa a imagem dela, né? Tu trabalha com a autoestima, né, das pessoas. Em algum momento tu teve que parar e reconstruir a tua própria identidade, a tua própria autoestima para ter acreditar que entregaria mais? Com certeza. Na verdade, eu sou uma eterna evolução. Eu sempre falo, tudo conecta com o que a gente é, né? E as pessoas que estão em volta da gente e o espaço que a gente constrói, né? A nossa empresa hoje é uma empresa que toda vez que tu chegar lá no salão vai ter alguma coisa diferente.
A minha casa sempre tem alguma coisa diferente. As pessoas que estão perto de mim sempre me trazem coisas diferentes, novidades. Então, eu acredito que quando a gente tem uma força dentro da gente, a gente consegue fazer com que outras pessoas também tenham essa mesma força, né? Essa fortaleza. Então, eu preciso me reconstruir todo dia que eu acordo, me olhar no espelho e mostrar, assim, quem eu quero ser durante o dia. Eu falo que, para as minhas amigas, para as pessoas que convivem comigo, que eu abro o Pinterest de manhã para escolher a roupa que eu vou usar. Esse eu acho o máximo, né? Sim, Eu as não pessoas dão tenho risada. essa paciência toda. Mas... Eu até estava conversando com a Luana, que eu gosto muito disso. Até ela mostrou um serviço de uma colega dela que indicou ali abrir o guarda-roupa e ajudar o que usar. Isso eu acho fantástico, né? Que é o que eu faço no meu dia a dia. Não adianta eu fazer um cabelo bonito se a pessoa não sabe se vestir com aquele cabelo. Se ela não sabe usar aquele cabelo, se não sabe Como se carregar. não sabe carregar aquele Eu falo que eu não faço cabelo aquele visagismo. cabelo de salão, é cabelo de casa. É o cabelo do dia a dia. Né? Porque para ficar fácil de cuidar no dia a dia, não adianta eu querer fazer uma transformação, fazer um cabelo, que a pessoa não consegue carregar ele. Né? Que interessante. Jéssica Wenig, conta um pouquinho da tua história do início da criança, da adolescente também, para a gente te conhecer melhor. Boa noite. Boa noite todo mundo. Eu sempre fui uma criança muito determinada e sempre soube exatamente o que eu queria, sabe? Até chegar à adolescência. Na adolescência, como todo adolescente, ele fica um pouquinho mais rebelde, né? E até então eu sempre queria ir embora, não queria ficar em Santiago, queria ir embora, queria fazer minha mochilinha e ir embora pro mundo. E como as gurias, eu também comecei a trabalhar ali nos meus 12, 13 anos de idade. O pai e a mãe tinham a propriedade sempre para fora, né? E naquela época era fax, era tudo mais difícil, então eu lembro que vinha as matrículas que a gente precisava fazer cópia, então eu passava na Ponto Cópias, logo lá no começo que era na esquina, assim, ó, então eu tava direto dentro da Ponto Cópias e estudava na URI. Aí meu serviço era trazer uma lote pro banco, que a mãe deixava de noite, entregava no Banco do Brasil, ia pra aula, saía às 5 horas da tarde, pegava uma lotezinha de volta e levava pra casa. Era tipo o meu serviço para ajudar dentro de casa. Antigamente essa profissão era contínua, é quase uma contínua. E todos os dias tinha esse trajeto, porque claro, não acessava, né? Em celular, em computador, Sim, então sempre sim. eu fazia, sempre ajudava dessa forma lá fora. Aí, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, que eu resolvi ir embora pro mundo, meu pai e minha mãe falaram, não, pode ir, tá aqui, tua malinha pronta, pode ir pro Canadá. Fiquei 6 meses, onde eu digo que foi a virada Que de idade chave. tu tinha quando foi pro Canadá? Fiz 17 anos lá. Saí com 16 e voltei com 17. Aí cheguei lá, óbvio, nós estamos numa cidade pequena e tranquila, então, tipo, o pai e a mãe sempre tiveram um nome dentro da cidade, sempre foram conhecidos nessa, então eu sempre brinco que meu pai e minha mãe tinham uma conta na pizzaria, tinha conta no mercado, tinha conta no o caderninho na esquina que Na tu farmácia, levava, anotava enfim. na farmácia. Então, por mais que eles não fossem uns pais que estivessem presentes fisicamente dentro de casa, porque a gente morava com a nossa avó, eles sempre estavam presentes e nunca deixando Tu faltar não chegou nada. a estudar no interior lá, Não. Maçambará, nem Quando nada? eu era bem criança, lá, até a pré-primeira série, nós ia todos os dias a São Borja e voltava. E daí, quando a mãe escutou uma entrevista da diretora da URI, que era turno integral e tarará, aí ela disse, não, nós vamos embora para Santiago e a gente acabou vindo para cá. E aí, estudei a vida inteira na URI, no Medianeira, acabei me formando na URI, só que antes de eu me formar na URI foi quando eu fui pro Canadá. Daí lá no Canadá, sim, tu tava numa cidade onde não falavam tua língua, onde ninguém te conhecia. Tava no outro país, né? Tu tava assim, ó. Então, tipo, aquilo foi um choque de realidade. Tipo, a vida é assim e não tem Sim. mais o papai e mamãe te E tu escorando. aguentou firme lá? Eu aguentei. Daí, aí eu sempre digo que os primeiros 15 dias eu ligava pra mim voltar. E a mãe dizia, não, fica mais um pouco, fica pelo menos um mês. Aí, na hora de vir embora, eu liguei dizendo, olha, não quero voltar. Disse, não, agora tu volta. E a mãe até hoje brinca que ela foi no
aeroporto me buscar, mas ela não tinha certeza que eu ia descer do avião, sabe? Porque eu era sempre muito determinada. Agora eu não quero ir. Sim, Eu não mudava vou. de escola e fazia, então eu sempre fui muito. Então ela sempre brinca que ela foi me buscar, mas ela não tinha certeza que ia me encontrar no aeroporto. E essa garota que queria conhecer o mundo, o que Pois que é. fez se Daí enraizá-la? foi assim, daí quando fui pro Canadá coisa e tal, aí voltei e disse pros meus pais, ó, eu não quero ficar longe de vocês, agora eu quero fazer faculdade e eu quero trabalhar junto de vocês, porque quem sabe lá na minha infância, quando vocês trabalhavam bastante e nós podíamos estar juntos e a gente tava longe, agora eu quero começar a construir uma vida perto de vocês. Até tu tinha construído uma fala ali no início que, embora eles não estivessem sempre com vocês, eles deram a estrutura, é isso que tu queria dizer? Na verdade, a gente sempre teve estrutura, né, Sandra? Só que, tipo, o pai e a mãe são produtor rural. Então, a época de safra que tá colhendo soja, eu não lembro de ver meu pai, assim, 30, 60 dias, ele ficava lá fora. Eu lembro que pra nós ir ver eles, a gente ia de ônibus, pegava ônibus de linha, pinga-pinga, ia pra fora de sexta, voltava de domingo. Às vezes, o pai e a mãe nos mandavam com os caminhões, porque sempre tiveram caminhão, né? Vai de carona com o caminhão, volta. Às vezes, a avó levava pra nós conseguir ficar, tipo, Tá com perto. eles, pra estar perto com eles. Mas eles sempre foram extremamente presentes, né? Não que eles se ausentassem. Sim, Era sim. naquelas determinadas épocas do ano, entende? Então, quando foi, daí eu cheguei pra eles, quando eu voltei, e disse, eu não quero mais ir embora, eu quero ficar com vocês. Quero fazer faculdade de administração aqui na URI, porque daí até então eu tinha vontade de fazer odonto. Naquela época era muito assim, odonto. Eu queria fazer odonto, eu voltei, não quero mais fazer odonto, eu quero ficar perto de vocês mesmo. E aí eu disse pro pai, eu vou fazer administração e quero ficar. Tu acredita que o o Canadá mais te ensinou foi o valor da família? Valor da família, com certeza. Tá perto de quem a gente ama e Que enfim, é maior do que aventurar, digamos, pelo mundo. do que qualquer coisa. Daí, naquela época, Sandra, tinha os vestibular na época tinha o PES ainda, o vestibular da URGS e da UFSM. E eu tava inscrita para fazer. E o pai e a mãe foram viajar e pegava bem os 2 finais de semana. E eu simplesmente não fui fazer o vestibular. E quando minha mãe voltou, ela chegou e disse assim, como é que tu não foi fazer vestibular? Eu paguei, fiz tudo. Eu digo, não, mãe, porque se eu passasse, se eu fosse fazer pra mim muito mal, eu ia ficar com vergonha de vocês. E se eu fizesse, que eu passasse, vocês iam fazer embora. E eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui com vocês. Tu fez uma escolha, então. E eu decidi aquela escolha, desde então eu brincava com meus irmãos, quero trabalhar aqui fora, mas aonde eu não me sujo. E de preferência no ar-condicionado. Então, na gestão E daí, do negócio. desde então, eu fiquei dentro, porque o nosso escritório é tudo lá fora, né? Tudo na granja, dentro da propriedade. Então, eu trabalho lá na propriedade e fiquei trabalhando e assim comecei a minha história. Já faz, sei lá, uns quase 20 anos. Ah, que legal, né? Viu? Eu disse para vocês que nós temos muito para saber dessas mulheres incríveis. Luana, o que aquele carro rosa representou para ti ou representa até hoje? O que ele simboliza na tua vida? Me parece que, olhando assim, a minha intuição diz que é muito mais do que um carro, né? É um prêmio? É tipo olhar para ele e dizer eu venci, eu consegui, eu me superei? A gente chama na Mary Kay, nós chamamos troféu sobre rodas. Ah, então é um troféu. E o significado do carro rosa é a realização de sonhos, mas não só o meu sonho. Ali é a união de uma equipe, onde várias mulheres realizaram seus sonhos para que aquele carro ele chegasse. Então foram muitas vidas enriquecidas. Muitas vidas transformadas. Tu teve que organizar um time, né? Um time. É um time vencedor. Um time vencedor. E essa mentoria, agora a gente vê uma outra Luana, numa outra fase, ainda a Luana muito mais, né? Nessa fase de mentorando mulheres, de querendo que mulheres... Porque a Mary Kay traz isso, como eu disse no início, esse empoderamento feminino, mas tu fez um upgrade, dá para dizer, né? Então conta para mim o que é essa mentoria, né? Como é que surgiu isso? Que ponto te transformou para que tu ousasse, né, a levar isso para outras mulheres? Bom, a mentoria Donas de Si, eu digo que é o meu propósito de vida. Eu digo que é um chamado de Deus, porque quando eu comecei nesse processo de transformação, quando eu comecei a me olhar
no espelho, a me reconhecer novamente, porque chegou num ponto que assim, a Mary Kay ela tem uma filosofia que é Deus, família e carreira. Só que por muito tempo eu coloquei o meu profissional em primeiro lugar. Coloquei a minha carreira, solidar a minha carreira. E fui deixando o resto. Então lá em 2024, foi o momento onde eu parei para me olhar no espelho e eu não me reconhecia mais. Eu não me reconhecia a minha essência perdida, quem era a Luana na infância com tantos sonhos, aquela alegria de viver. Que aquela venceu muitas que batalhas, né? venci muitas batalhas. Então eu cheguei num ponto que eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu não tinha aquilo que o dinheiro não comprava, que era felicidade. Então foi quando eu Tu emergi, te realizava no trabalho, eu né? me realizava no trabalho. Mas cheguei num ponto de um casamento, né, fracassado, não me reconhecendo no espelho, não me amando, porque muitas vezes eu usava a maquiagem e a roupa e o vestuário para camuflar uma dor. E foi ali que em 2024 que eu comecei a me autoconhecer, a começar a entender as minhas emoções, o que eu queria encobrir. Por que que eu estava trabalhando tanto e não querendo olhar, né, para aquilo que incomodava, né, as emoções, as nossas crenças, os meus bloqueios lá de infância, né, os lutos que a gente vai deixando, vai colocando para baixo do tapete, não quer viver aquilo ali. E aí, quando eu comecei esse processo de emagrecimento, de me olhar, eu comecei a postar nas redes sociais para inspirar, só isso. Eu só queria que o pessoal conhecesse quem era a Luana, e não a Luana do carro rosa, mas a minha essência, a minha identidade lá de criança. Era isso que eu queria que as pessoas me conhecessem. E aí eu comecei a postar, comecei a mostrar a vida real, a minha vida real. A Luana com suas vulnerabilidades, a Luana que chegou no topo profissionalmente, mas não era feliz. O dinheiro, ele Não supria não aquilo. supria. Não supria. E aí, só que daí o feedback do pessoal foi tão gostoso, de eu me sentir acolhida, do pessoal me abordar na rua, das minhas clientes me falarem, bah, Luana, como tu tá feliz, Como tu mudou. como tu mudou, tu tá sorrindo, tu tá mais leve, tu tá alegre. E até umas brincavam assim, mas tu era até um pouquinho meio azedinha. Então eu comecei a gostar disso, eu comecei a ver o quanto eu inspirava de uma outra forma. E foi apenas em dezembro de 2025 que eu senti no meu coração, numa imersão que eu fui, que nasceu o projeto Donas de Si, que eu podia levar aquela cura, porque foi Tu uma tinha que ter cura. curado e queria curar outras mulheres. Que todo aquele processo que eu passei, eu queria levar para outras mulheres, para outras empreendedoras, que sim, é possível ter tudo. É possível ter uma vida equilibrada. É possível se cuidar, ter um equilíbrio de corpo, mente e espírito. E tu também emagreceu, tu falou, tu deixa muito claro, né? Até tu bota fotos vestindo uma calça que daria. Quantos quilos foram Foram 20 quilos eliminados? eliminados. E nessa mentoria, como é que é os passos dessa mentoria? A mentoria, eu tenho o suporte do nutricionista, que é o Lucas da Milano, ele é de Santa Maria. É uma mentoria de 2 meses, onde eu trabalho com toda a parte de estrutura. Então eu levo a minha alta performance da Mary Kay, do profissional, para dentro do Donas de Si, que é a rotina, estruturar uma rotina, um cronograma, planejamento diário, né? Como que ela vai encaixar, cuidar dela na rotina. Eu trabalho toda a parte também de mentalidade, de fortalecimento da mentalidade, de cura, para ela poder reconhecer as emoções dela e não camuflar. Não é sobre emagrecimento, Não né? É bem holístico. Olha digo, todas as partes. Eu digo que o emagrecimento é uma consequência da nova mulher que ela vai se tornar. É a consequência de cura que ela vai ter, porque é uma cura de dentro para fora. Mostra o que aconteceu contigo.
Marielle, quando tu acha que aconteceu a virada de chave na tua carreira, assim, na tua vida, aquele start, tipo, cresci, porque tu vem de uma história, né? Tu tava sempre com a tua mãe ali, trabalhando com a mãe, a estrutura familiar, sempre nessa, digamos, a saia da mãe, né? Uhum. Sempre tava ali, mas trabalhando desde cedo, fazia o teu dinheiro desde cedo, uma família que não tinha, digamos assim, grandes recursos, que tu sempre trabalhou muito. Mas tu sempre teve o trabalho como um legado na tua vida. Mas quando tu acha que foi quando tu teve teu próprio salão, teu próprio negócio, quando foi a virada de chave na tua história? Foi com certeza quando eu tive o meu nome estampado na placa. Porque até então eu não era Marielle Gonçalves, né? Era Radassa, né? Que era a nossa Sim. antiga empresa. Ela era a filha da Márcia. E daí quando eu tive meu nome na placa, que, nossa, caiu a chave. Eu sou a dona do salão e vou ter que correr atrás, né? Agora eu por Agora eu. eu sou a estrela, né? Sim. E daí foi um grande desafio. A gente ficou 2 anos com esse empreendimento, que era Marielle Gonçalves Cabeleireiros. E depois a gente foi embora de Santiago e vendemos nosso salão. E daí, quando a gente retornou para Santiago, eu decidi que eu não queria meu nome na placa. Por quê? Era muita responsabilidade? É bastante responsabilidade. Quando tu coloca o teu nome em jogo, a força é muito grande. Tu tem que fazer muita força. E a força emocional, a força psicológica, a força humana, então tem várias coisas, né? E eu acho que isso também é um jogo de ego, sabe? Quando a gente coloca o nosso nome, as pessoas vão buscar a gente. E tu tem que estar muito preparado para que as pessoas venham, né? Mas é que no teu é que talvez nesse contexto de ter vários profissionais, tu não queria Exato. só destacar A o teu nome. minha ideia Aí era seria o ter um ego, né? cowork. É, sim. Que tu fala. O Mas ego é na questão, tipo assim, eu quero uma empresa com meu nome para eu trabalhar sozinha. Mas a minha ideia era ter mais pessoas para trabalhar em conjunto, né? Que é então, ter um time, né? Para sim. trabalhar junto. Então, a gente decidiu ter o MEB para fazer essa grande empresa. Mas tu tem. Mas o grande start de eu perceber que realmente era o que eu queria, era ter um negócio grande que tivesse o meu nome ali dentro, né? Mas que não fosse vinculado na placa, por exemplo. É a minha experiência que eu fui em São Paulo no Home Concept, que é o maior salão do mundo, né? Mas tu tem noção de que, embora tu tenha um negócio, que é um cowork, que tem vários profissionais, todos são, né, têm os seus papéis, os seus destaques, mas eu não O sei meu se know-how é referência. Sim, exatamente isso, espiritualmente sim, é o sim. teu nome que É o está meu, sim. entranhado ali, O meu né? nome está vinculado à Sim, empresa, mas ele não ele é. atrai. Sim, Ele atrai sim, pela tua sim, credibilidade. claro. Qual foi a tua estrada para chegar até ser essa profissional tão reconhecida e que hoje está, né, criou um negócio que faz outros profissionais prosperarem, mas tem uma jornada aí longa, né, de Sim. qualificação. Eu sempre fui inconformada com as coisas, assim, com o que eu tinha, com o que eu via, com o que eu conquistava. E isso muito através da minha essência, que é meu pai e minha mãe, né? Sempre foram. Vamos se mudar? Vamos. Juntava as coisas e mudava o salão de lugar. Fazia. Já tá na minha essência, né? Não é só do meu casamento, é da onde eu vim mesmo, da minha essência de natureza. Então, a gente sempre foi muito empreendedor, né? Porque as pessoas. Eu vejo que hoje em dia tá muito mais acessível empreender, né? Tu ter um negócio. Mas tu estar empreendendo é diferente. Tu ter um empreendimento é uma coisa, mas tu ser empreendedor é diferente. Está se movendo, Tu né? tem que dar teu sangue naquilo, né? Tu tem que ser inconformado, tu tem que ver essa xícara, a água, tá, mas tá lá embaixo, tem que encher mais um pouquinho, Sim. né? Tá sempre Então, agindo. sempre.
Mas tu fez formações importantes fora, né? Foi técnica da Keune. Não perde o título, né? Mas marcas importantes, né? Foi uma estrada longa, assim? E muito boa. Na verdade, o que fez eu conseguir enxergar o mundo de outro jeito, enxergar a minha empresa de fora para dentro, é estar ligada, aliada a uma empresa, uma multinacional, né? As empresas de fora do Brasil que te mostram algo que a gente não consegue enxergar, tu estando dentro da caixa, tu estando dentro da tua cidade. Se eu pensasse hoje com a cabeça dos meus clientes, por exemplo, da cabeça de Santiago, das pessoas, né, do interior, talvez eu não teria o negócio que eu tenho hoje. Que é, essa semana a gente postou um vídeo, o Jeff fez um vídeo falando sobre a bancada que a gente tem lá no salão. Essa bancada, ela foi uma conquista nossa, e quando ele me falou que ele fez todo a negociação, tudo, e ele só me falou, comprei a bancada. Eu falei, tu é louco? Vai botar a bancada ali pra quê? Tipo, não fazia sentido pra mim, visualmente, assim. Porque eu pensava que as pessoas não iam dar bola pra isso, Aproveitar sabe? aquele lugar. Exato. Então, tu tem que ter esse tipo de poucos salões, decisão. né, no Muito Brasil poucos. que tem quase que um bar, né? Uma cafeteria, Agora a gente investiu no bistrô, né? Sim. Que é também uma referência que quando eu fui no Home Concept, que é esse maior salão do mundo, eles têm um bistrô dentro do salão. Então, traz mais pessoas para aquele ambiente, né? Que é um momento não só de cuidar do cabelo, de cuidar da pele, de fazer as unhas, mas sim de um momento de se conhecer, de se dar um presente. Às vezes eu pergunto para as clientes, tem evento hoje? E elas falam, não, hoje não. Ah, então você é o evento. Sim. É, Criar motivos sempre. exatamente. Como é que tá o MEB hoje para ti? Que é essa mulher crítica, empreendedora e inquieta. Ah, não sei, acho que Que nota... ponto tu acha que está? Nota 8. Sempre dá pra melhorar. É o que tu sonhava? Tu imaginou que um dia ia chegar num nível assim? Eu imaginei, sim. Tudo que a gente coloca força acontece, né? Profetizou. Sim, mas tem muitas coisas que a gente ainda quer conquistar e por ser inconformado, a gente acaba, às vezes, né, sendo exigente demais, né, para às vezes a mentalidade das pessoas que convivem. Porque às vezes tu quer conquistar algo dentro de um time, mas se a equipe ela não tá pronta para receber aquilo, às vezes demora 2, 3 meses para te conseguir desenvolver e colocar em operação, né? Então, precisa maturar isso, né? E desenvolvendo dentro da equipe. E uma das maiores habilidades que a gente tem dentro da nossa empresa é isso, a gente conseguir plantar a semente dentro do coração da equipe, que daí é a equipe que vai ajudar a desenvolver. Sim. Que é o que a Luana falou, que a conquista do carro rosa não é o carro, né? É as sementes que Sim, foram... todo o esforço, todo o conjunto, sim, né, para chegar naquele ponto. Jéssica. Que é a semente da Jéssica. Jéssica, tu resolveu, né, como contou para nós, que podia ser aquela garota que ia estar em qualquer lugar do mundo hoje, resolveu sentar o pé na terra, em casa e ajudar a família. Hoje tu é uma das gestoras da Agropecuária Sobradinho, é isso, né? Isso, aham. Como é que é esse negócio lá, né? Que Hoje né, nós você fala estamos muito, né, do agro, enfim. Hoje nós estamos, a nossa empresa ela é familiar, né? A parte de gestão ele tá todo com a família. Nós somos 8, que nem eu brinco com o pai, eram 2, daqui a pouco virou 6 e hoje a gente já é 8 pessoas. Então, nós estamos todo mundo junto. Quem são essas 8 pessoas? É o meu pai e minha mãe, meus 3 irmãos, as minhas 2 cunhadas e mais o Vinícius, que é o meu esposo. Então, nós estamos Um time também. Toda a família trabalha junto lá, cada um tem seus papéis, enfim, a Carol é veterinária, cuida da parte do gado, os meus 2 irmãos são responsáveis pelas fazendas, a parte de gado, meu esposo fica na parte
da lavoura e eu fico dentro do escritório, que nem eu brinco, cuidando de toda a parte da Fica não gestão. se sujando, né? Não Isso me ficou bem sujando. claro pra gente. Daí eu fico dentro do escritório, cuidando toda a parte da gestão. Daí eu brinco às vezes que eu não se eu fosse levar meu currículo para qualquer empresa, eu não me contrataria, porque eu faço um pouco de tudo. Daí eu ajudo um pouco na parte da logística, eu faço um pouco da parte do RH, faço um pouco do financeiro, então Mas eu acho que te contratariam, porque todas as empresas querem alguém que seja multifacetado, né? Então a gente faz. Então, na verdade, o que acontece? Nós já estamos passando pela fase de transmissão, né? O pai e a mãe, tipo, são jovens, mas não tão jovens aí, então eles já estão deixando o negócio, em nenhum momento eles estão Saíram, saindo. claro, mas eles é uma estão- tendência, né? Preparar para o futuro. Então, nós estamos nessa parte aí da família, e aí nessa parte que surgiu a ideia da Lavô, Sim, entende? e daí tu resolveu, digamos, botar as mangas de fora? Ou é um negócio da família? Ou é teu? Não, a Lavô é minha e do meu esposo. Ela aconteceu, na verdade, ela veio porque trabalhar dentro do escritório, eu tava vivendo um momento, numa fase da minha vida, em que, tipo assim, eu tava 100% pra fora, não vinha pra cidade, e do agro é uma profissão completamente diferente do comércio, do que tu oferecer serviço. O agro, tu vai lá, planta tua lavoura, tu colhe, Espera. tu ergue o telefone, em qualquer lugar do Brasil o soja é o mesmo, no mundo o soja é o mesmo, então tu não precisa nem fazer propaganda do teu negócio. Sim. Tu ergue o telefone e diz, ó, eu tenho soja para vender, tu Tem tem tantas os sacas. compradores, tantas sacas e acabou o negócio, tá ali o contrato. E eu comecei a sentir aquela vontade em mim de conviver mais com as pessoas, entendeu? Tinha mais energia Mais pra... energia e coisa e tal. Aí lá atrás, em 2013, eu abri um negócio aqui em Santiago, enfim, não deu certo porque eu precisava de uma dedicação maior e naquela época eu também não conseguia, porque eu precisava ainda me entender melhor qual que era o meu papel na Sobradinho. Então, enfim, acabei fechando, esperei anos depois e surgiu. Eu era usuária Lavô toda vez que a gente viajava e eu comecei a brincar. Demorei 2 anos para criar coragem para abrir e dizer: eu tenho que levar para Santiago, tenho que levar para Santiago. Mas tudo é no tempo de Deus, né, Sandra? Tudo a hora Mas de tu que surpreendeu muita gente, né? Porque eu acredito que se lá atrás falasse que teria uma lavanderia autosservice, iam dizer, não, vai dar certo em Santiago. Não te falaram isso? Um monte de gente me falou isso, inclusive pessoas de dentro da Lavô, santiaguenses que foram embora de Santiago, que tem Lavô em outros lugares, ela me ligou, Lá meu não dá. Deus, como é que tu vai abrir aí? Não dá, em Santiago não dá certo. Eu digo, não, eu vou encarar, vou abrir uma pequena, depois com o tempo, se der, a gente cresce, vamos ver. E hoje eu tô super Mas o feliz. se der foi muito rápido, né? É, Aí uma lavou, duas lavou. Lavô. Mas tu me falou uma coisa que me marcou muito, até quando eu lembro, eu dou risada disso, né? Porque tu falou assim, eu também queria um negócio que não dependesse do clima. Porque a gente sabe que plantio conta essa história. Né? Na verdade, nós estamos indo para quinta safra com frustrações, Sim, né? sim. Então, quando não é excesso de chuva, é pouca chuva, entende? São Agora tu tá com dois climáticas. corações, né? Exato. E a Lavô, hoje eu brinquei com... Na verdade, foi uma conversa, assim, um primo meu disse, não, eu vou abrir um negócio que eu não dependa de chuva, não quero a chuva para ganhar dinheiro. E aí, quando dá movimento na Lavô é quando chove, né? Até hoje eles brincam comigo, segue dependendo da chuva. Aí eu até brinco com as gurias, com minhas amigas, eu digo assim, quando tá chovendo demais, eu prometo que eu paro de rezar, porque sou eu pedindo chuva, porque eu só rezo pedindo chuva, né? Então virou, depende do tempo, Tudo né? depende Tu do disse que não tempo queria também. algo que dependesse do clima. Mas... Agora, que nem essas últimas semanas, né, que deu mais movimento, daí eu chego na loja e as pessoas, tem que pôr mais máquina, tem que pôr mais máquina. Daí eu brinco, não, eu coloco mais máquina, mas tu promete ser meu cliente no verão também? Eu digo, você só me procura nessa época. Então ele é sazonal também, igual a... Mas vamos combinar que tu gostou de lavar roupa de gente, né? Adorei. Porque é mais uma lavou e agora tem uma novidade, quer contar pra gente? Agora, se Deus quiser, dia 4 de setembro, nós estamos inaugurando a Chulé. A Chulé, ela vem da união, o nome de tênis em inglês, que é shoes, né? E do próprio chulé é a lavagem de calçados. Ele vai ser um pouquinho diferente da Lavô, porque a Lavô, ela é
autoatendimento, apesar que a gente inovou, Sim. colocou delivery, Busca em enfim, casa, buscamos enfim, em né? casa, a gente inovou um pouco, mas a chulé, ela vai ser sempre a gente que faz o serviço. Então, tu vai levar o teu tênis hoje, vai deixar para nós e vai pegar no outro dia ele limpinho e seco. E ele vai funcionar onde é a Lavô 2. Isso lá na Lavô da Tito Becon, a gente tá construindo a pracinha, até tem bastante mães perguntando, e a pracinha? Ah. Calma, a pracinha vai voltar, só a gente tirou agora para nós construir a chulé, então agora no mês de agosto, quem passa por lá vai ver, nós estamos construindo e vai... Não, realmente são empreendimentos bem disruptivos, porque nós não imaginávamos, eu acho que nem tu, que seria o sucesso que é, e muitas pessoas achavam que Santiago não comportava, não teria essa cultura, né? E eu acho que o pessoal estava cansado de lavar roupa em casa, queria dar um jeito. Na verdade é exatamente isso, né? Ele vem junto. Hoje eu já tenho muito cliente o ano inteiro que vai pela comodidade. Eu tenho muito cliente que faz cálculo e chega lá, não, fiz o cálculo para mim, água, luz, sabão, prestação da máquina, não vale a pena lavar em casa. Então eu já tenho diversos clientes que são o ano inteiro. Mas meus principais clientes é o da necessidade de ter a roupa seca. Então, Bacana, né? E deu agora certo. a gente vai É, pedem pra gente abrir em outros pontos da cidade, né? A gente brinca que tem que ser tudo com calma, com planejamento, né? A verdade, surgiu a Lavô, a primeira do centro, ela é pequena, porque a gente queria ver se as pessoas iriam usar. No momento que as pessoas começaram a usar, eles começaram a sentir necessidade por coberta. Então, ali naquela estrutura, como ele é um container, né? Não teria como nós colocar as máquinas de coberta, porque elas são chumbadas no chão. Então, a gente abriu a segunda para colocar, não achamos necessário desfazer a outra, né? Então, abrir uma outra. E agora as pessoas com os calçados. Então, a gente vai entendendo o nosso público e abrindo aquilo que também eles estão nos pedindo, né? Verdade, Então, que legal. Vamos fazer uma rodadinha, um bate-bola bem rapidinho para a gente finalizar. Eu ficaria a noite inteira conversando com vocês, né? Porque tem histórias, são inspiradoras, enfim. Mas eu quero que cada uma diga uma palavra assim forte que defina vocês. Joguei para cima. Bate-bola, né? Para mim é determinação. É coragem. Superação. Palavras lindas e com sentido maravilhoso. Vocês têm alguma mulher que vocês se inspiram, ou alguém, um empreendedor, empreendedora, que seja aquela pessoa que você olha e quer também seguir aquele caminho? Ou alguém, pode ser alguém até da família. Na verdade, eu me vejo muitas vezes na minha mãe, né? Porque a minha mãe é professora, ela não tinha nada a ver com o agro, largou tudo e foi fazer o negócio, enfim, a Sobradinho junto com o pai, porque na verdade a Sobradinho era o sonho do pai, ela foi viver aquele sonho junto, tanto é que ela é agrônoma hoje, algo que nem ela imaginava. E às vezes É uma eu me inspiração vejo, para ti. às vezes eu me vejo na situação da lavanderia, né? Tipo, totalmente do agro, uma administração completamente diferente, pá, Sim. muda o rumo assim de uma hora para outra para... Eu também tenho a referência da minha mãe, né? Que é minha essência também. E a minha profissão hoje se dá a uma necessidade dela do passado. E a gente sempre fala isso para nossa equipe, né? Que eu fui comprada pela profissão, mas tem muitas pessoas que podem escolher. E se a pessoa escolheu ser aquilo, ela precisa entender como que ela vai se desenvolver, né? E crescer e dominar o que ela faz. E a mãe sempre foi muito determinada, muito Visionária também, né? demais. E hoje ela tá vivendo algo incrível na vida dela também, que hoje ela consegue, com a minha gestão, ela consegue seguir a vida dela, que é trabalhar com as terapias manuais, né? Sim, e não Então, precisa se preocupar com aquela gestão, né? E ela continua sendo inconformada, né? Sim, sempre Não buscando, para né? Luana, para você. Eu digo que a minha força vem da minha mãe, né? Eu consegui olhar para o meu passado e ressignificar ele. E eu trago muito a coragem, a determinação, a força dela, porque a minha mãe sempre teve aquele jeitinho empreendedora também. Sempre dava conta e inventava. Dava um jeito. Dava um jeito. Então eu acho que eu vim com essa parte empreendedora já dela lá. E eu consegui olhar para o meu pai também e trazer as qualidades dele.
Então, a alegria, que ele era extrovertido e também momentos de superação que ele viveu na vida dele, eu carrego coisas boas de infância hoje. Que bacana. Uma conquista da qual vocês têm orgulho, assim. Uma conquista. Eu é da Lavô. Venceu. Venci. Eu é família. Eu acho que com os momentos difíceis que a gente vive hoje em dia, né? Tu ter um bom relacionamento, um relacionamento sadio, né? Ter filhos com saúde, ter uma casa para morar, né? Ter um bom alimento, ter uma boa profissão. Acho que a família é uma grande conquista. Que lindo. Luana, E você? eu digo que a minha maior conquista foi tempo e saúde. É verdade. Foi eu perceber isso a tempo e dar valor para isso agora, sabe? Um sonho para os próximos 5 anos. Uma coisa que vocês querem muito realizar. Não vale o novo empreendimento aí, Jéssica. Esse já está na mão, Esse já já para já amanhã, saiu do né? papel. Vocês têm algum sonho? Pode ser uma viagem, pode ser algo. Eu ainda vou morar fora do Brasil e eu quero ter bastante experiência para poder trazer o que tem de melhor fora daqui, sabe? Nos próximos 5 anos? Nos próximos poucos tempos. É um Sim, sonho. é. Vocês? Eu não parei pra pensar nos próximos 5. Filho? É um filho, mais um bebê. Olha, mais um. É? Ser mãe, né? Ser mãe é um sonho meu. Já há 2 anos atrás, mas não pôde naquele momento, mas agora, Deus quiser, entreguei nas mãos dele. E fazer com que eu possa levar a verdade do Donas de Si, para que eu possa impactar mais vidas e levar para todas essas mulheres que elas são capazes de ser quem elas quiserem. É verdade. Gente, eu falei para vocês que esse podcast ia ser um dos episódios muito inspiradores. Eu admiro todas vocês. Quero que realize todos esses desejos, esses sonhos e sejam essas mulheres sempre produtivas, sempre, né, inquietas, buscando, fazendo. Ontem eu estive numa palestra com o Cortella e ele dizia: eu quero que vocês sigam cortelando. O que seria? Agindo, fazendo, andando, caminhando, não parando, né? Então é isso que eu desejo para vocês. Sucesso para todas vocês, tá bom? Muito obrigada. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.